Queria ouvir você, Josa, com relação a indicações, né? Hoje o nome do Matheus Coronel acabou sendo um nome levantado aí como oferecido, né? O futebol brasileiro, Bahia, Vasco, Botafogo foram mencionados. Não sei se tem profundidade nessa informação, mas é um daqueles nomes que acabam surgindo, né? Eu acho que o próprio Grêmio em algum momento já demonstrou interesse por ele e ele fez uma temporada boa aí no Tucumã agora e, enfim, seria um nome. Mas quais outros nomes você pode sugerir de acordo com aquilo que você, pelo que acompanhou do Bahia nessa temporada, identifica como lacunas? Bom, o Matheus Coronel é um jogador interessante, tá? Um jogador que eu acho que ali também foi muito. Teve um jogo muito. Um jogo que ajudou muito ele. O time do Tucumã foi muito bem na temporada e ajudou demais o jogo também do Matheus Coronel, que é um jogador que precisava ter uma grande temporada. Esta é a grande temporada da carreira dele, essa é a Dulcineia, ela tem que aparecer aqui na frente da live, da câmera. Não fique bravas com ela, não. Tá? Ela é assim mesmo, mal educada, sempre foi, não tem jeito, né? É, Agora, o Matheus Coronel é um jogador. Eu tenho muita preocupação com a questão da personalidade dele, né? Eu não sei se é um jogador capaz de comprar uma briga tão grande assim, de chegar e pegar a camisa. Eu acho que é complicado. Eu iria atrás de outras opções. Eu acho que o Bahia precisa de um lateral direito com urgência, né? Precisa de um lateral direito com muita urgência. Eu acho que poderia pensar num jogador que, para mim, é um dos melhores laterais na atividade hoje na América do Sul, que é o Godoy, Léo Godoy, do Estudiantes de La Plata. Acho que é um jogador. Hoje, seria titular em qualquer time aqui do Brasil, pela lateral direita, o Léo Godoy, né? Tá com 28 anos, né? É aquele jogador de amadurecimento tardio, né? Demorou um pouco para amadurecer, mas hoje tem todo o entendimento da hora de voltar para, sabe, para a zaga, para a defesa, para a linha defensiva, a hora de sair e tal. Talvez seja o lateral que mais acerta cruzamento hoje na América do Sul, né? O Léo Godoy. Então, acho que é um jogador, deveria ter uma briga para esse jogador, né? Um jogador muito acima da média. Como eu acho que a lateral direita do Bahia é um problema, eu acho que também poderia pensar esse jogador, ou poderia pensar o Leandro Godoy, que acho que está 28 anos, né? 28 anos. 28, isso. Poderia pensar também, por que não, no jogador o colombiano, né? Tá me faltando agora, eu esqueci o nome dele agora, que é um. Saiu da minha cabeça agora, é um grande lateral, tá jogando na Bélgica, né? No Genk da Bélgica. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, daqui a pouco eu lembro mesmo. Precisa. Agora, rigorosamente, eu acho que o Duarte, na zaga do Bahia, é um cara que dá para trabalhar. Dá para pensar em É o Daniel desenvolvimento. Munhoz? Munhoz, isso aí. Munhoz é muito bom jogador. É muito bom jogador mesmo. Né? E acho que, assim, há um bom tempo que estão se falando aí da possibilidade dele voltar para a América do Sul. Né? Parece que a família do Munhoz quer voltar. Não está muito legal lá na Europa, não. Né? Então é um jogador também que vem aí jogando bem 2, 3 temporadas, né? Nessa temporada nem jogou tão bem como em outros momentos, mas aí eu acho que já fica por conta também de algumas questões ali mais pessoais. Agora, o pessoal tá falando aqui o Talf Abreu tá falando aqui, Josa, o que acha do Gonçalo Piovi e do Matheus Gamarra, né? O, o Gonçalo Piovi é um jogador muito interessante, mas falando em Piovi, eu acho que a briga do Bahia deveria ser pelo Ezequiel, né? O Ezequiel Piovi da LDU, né? Que é um jogador que joga na mesma posição do Gonçalo, né? E é um Caio Alexandre, né? O Caio Alexandre, argentino, que joga na LDU de Quito. É um jogador que arruma a equipe, né? Que encorpa a equipe, que dá identidade de jogo para o meio de campo. É o Caio Alexandre. É o Caio Alexandre. Acho até que se o Fortaleza perder o Caio Alexandre, deveria pensar, por exemplo, num jogador como o Piovi. Esse aqui é o Piovi. Esse aí, para mim, é até melhor do que o Gonçalo Piovi, que também é um volante interessante, mas a capacidade de ser motorzinho da equipe é muito mais do Ezequiel Piovi. Esse jogador, ele marca muito bem, ele tem um passe muito bom, e ele pode perfeitamente facilitar as coisas para um jogador como o Cauli, que pode ter muito mais liberdade, né, para criar um pouco mais à frente, com o Piovi facilitando as coisas e levando a bola muito mais arredondada para ele e Cauli ali no meio de campo. Então, para mim, um jogador que não vai ser caro, não vai ser caro de jeito nenhum. É um jogador que tem aí enfim, quando o time joga com ele é uma coisa, quando joga sem ele é uma coisa completamente diferente. Você tira vários jogadores da EDU e a coisa
enfim, não muda muito. Quando tira o Piovi da equipe, a coisa muda bastante de figura. Então, para mim, é um jogador desses aí de perfil baixo, que cairia bem em inúmeras equipes aqui do futebol brasileiro. Estamos falando de um jogador que arruma a equipe, arruma meio de campo, né, que dá identidade para meio de campo da equipe. Agora, voltando à zaga, né, eu acho que o Duarte é um jogador que dá para ser trabalhado. Tirando ele, sinceramente, acho que dá para a gente pensar o Canu continuando. Meu irmão, depois disso aí, olha, tem que mudar tudo, tá? Olha, sinceramente, é complicado. Olha, essa zaga aí, olha, eu vou te contar, viu? É difícil. E o problema, na verdade, às vezes é o seguinte, o que dá, assim, dá raiva, dá não sei o quê, dá umas sensações estranhas. Porque às vezes o cara é grande e o cara vai mal no jogo aéreo. Às vezes o Isso é bizarro, cara... isso é bizarro. Pô, Isso cara, é é bizarro. terrível, meu, sabe? Então, a zaga não tá legal. Não tá legal, tem que dar uma mudada aí. O Mateu Gamarra, que foi citado aí, é um zagueiro jovem, acho que está com 22 anos, um zagueiro extremamente hábil, um jogador que consegue entregar uma saída de jogo qualificada. O Ceni gosta de zagueiro que consegue fazer uma boa saída de jogo, né? O Bahia precisa ter o seguinte, independente do Bahia ser uma equipe que está se configurando aí pouco a pouco, pelo que a gente viu aí no final aí da temporada, passa uma equipe jogando bem mais no contragolpe, ainda assim, o Bahia é um time do Ceni. O Ceni gosta que a sua equipe saiba trabalhar esse jogo desde a primeira linha, né? Que saiba sair jogando, né? E aí precisa buscar zagueiro que faça esse tipo de trabalho. Pode ir atrás do Matheus Ponte, Matheus Gamarra, que é um jogador aí, para mim, de altíssimo nível, muito bom jogador, né? É um jogador do Olímpia, né? Um jogador que está sobrando lá no futebol paraguaio, não vai ficar lá muito tempo, zagueiro de lançamento, zagueiro que, sabe, no combate 1 contra 1, não perde quase nenhuma. Para mim, muito acima da média, esse jovem zagueiro aí paraguaio, que certamente também não fica lá no Paraguai durante muito tempo. O Atlético tava negociando, José, até pra situar aí a galera. Claro. Acho que o Atlético Paranaense tava de olho nele aí, no Gamarra. Não sei se já fechou. Não fechou ainda não, mas o Atlético tem uma bela equipe de scout. Uma Sim, das sim. equipes que mais funciona é a do Atlético, né? É claro que o Atlético também, esse pessoal do scout aí, é o mérito deles, né? Com toda humildade que eu não tenho em alguns momentos, eu preciso dizer para você que teve um jogador que o pessoal do scout contratou depois que eu falei do jogador, que ninguém falava desse jogador. A mesma coisa aconteceu agora com o Vasco manifestando interesse por um jogador da segunda divisão do futebol argentina, que eu citei o nome dele agora, e aí ele apareceu. No Brasil, ninguém tinha falado desse jogador, né? Aí depois que eu falei, no dia seguinte, aí começou a ver interesse do clube Os pro caras jogador. acompanham, rapaz. Foi Espero, inclusive, muito... que Cadu Santoro esteja vendo essa live. Tomara, né? Tomara. Tomara que ele tenha chegado depois que a gente começou a falar só dos jogadores, né? Tem isso também. De preferência, né? Então, o Mateu Gamarra é um jogador de alto nível, mas não foi contratado ainda agora. Se pudesse ir atrás do Matheus Gamarra e do Alexandre Barbosa, o Alexandre Barbosa é jogador do Libertad, também está lá no Paraguai, só que é o argentino. Ele está livre no mercado, né? Ele vai terminar o contrato dele agora dia 31. E ainda não tem o fechamento de contrato com o Libertad, não tem ainda, né? E é um jogador aí, é o zagueiro que eu quero sonho em ver aqui no futebol brasileiro. É o gigantão que faz gols, que evita gols. Esse sim, muito bom no jogo aéreo. Um jogador que dá uma saída de jogo muito boa, que quando precisa faz aqueles lançamentos muito certeiros, né? Então, se você tem uma zaga com o Matheus Gamarra, que é um pouquinho menor do que o Barbosa, que tem 1,93 m, o Gamarra tem, acho que 1,85 m, o Matheus Gamarra tem, né? Só que ele é muito rápido. Ele é muito rápido e é muito bom no combate por baixo e cobre muito bem também. Se você tem a junção de um Matheus Gamarra com um jogador como o Alexandre Barbosa, que já é mais um pouco lento, só que ele tem uma saída segura, conduzindo a bola, é difícil tirar essa bola dele, com a leitura, da hora de fazer o passe, ora, realmente fica tudo sensacional. Porque, veja, você tem uma dupla de zaga que consegue entregar esse jogo, essa saída. Veja, quando você tem um zagueiro que sabe fazer essa saída, sem errar, fazendo uma condução segura, você vai empurrando o time. Essa bola chega sem tanto trabalho assim para um volante como, por exemplo, o Piovi, né? E aí você pode até compor uma dupla ali de Piovi com o Rezende, né? Um volante mais de pegada, né? Com um volante mais qualificado, né? Então você
facilita tudo para o time. Você tem qualidade na saída, você tem qualidade na volância, você já tem a qualidade assegurada no meio de campo com o Cauli, né? E aí é só arredondar essa bola para os atacantes lá na frente. Então eu acho que o Alexander Barbosa é muito bom zagueiro. Não entendo porque esse cara ainda não está no futebol brasileiro. O Fortaleza está de olho nele, mas não enviou a proposta ainda por esse jogador, né? Eu vi Bom, esse nome aí sendo ventilado lá no Fortaleza. Fortaleza que também tem elevado seu nível de busca, né? Apesar de é, cometer um erro ou outro, tem trazido jogadores qualificados aí do mercado sul-americano. exatamente. A lateral esquerda é, também pode reforçar. Eu acho que o problema, aliás, o Gilberto foi uma decepção muito grande, né? O Gilberto, eu mesmo fiquei muito decepcionado, porque eu esperava mais do Gilberto. Eu estava acompanhando ele lá no Benfica, eu diria o seguinte sobre o Gilberto, naquela ocasião que ele foi contratado, né? Já é até bom falar isso agora. Não estava com rendimento bom, mas seria um jogador que eu colocaria na cota de, não está com rendimento bom, mas vale a pena contratar. Então, eu me enganaria. A gente às vezes critica muito aqui o dirigente, né? Mas também, se lá estivéssemos, também cometeríamos erros. E eu cometeria esse erro aí com o Gilberto, confesso para vocês aqui, porque para mim ele foi muito decepcionante no Bahia. Muito mesmo, né? E acho que a lateral direita é um setor que o Bahia vai precisar ali se reforçar com toda a certeza. Aqui no Brasil, né, o Bahia poderia buscar o Halter, né, o Lucas Halter, que jogou a primeira Bom divisão agora jogador. pelo Goiás, Bom jogador. né? Foi entregue agora para o Atlético Paranaense, mas não, parece que o Atlético está em busca de zagueiro, então eu não sei se ele está sendo muito bem visto, não. É um jogador interessantíssimo, fez uma grande temporada ali pelo Goiás e poderia também ser observado aí pelo Bahia. Zaga, precisa de zagueiros, precisa de lateral, precisa de pelo menos mais um volante, no mínimo um volante, né? Então eu indico aí, falaram do Gonçalo Pelvi, pode ser o Gonçalo Pelvi também, mas se for o Ezequiel Pelvi, melhor ainda, é mais barato, é mais tranquilo e seria um jogador para arrumar esse meio de campo do Bahia. Até agora, nós estamos falando de jogadores aqui que, tirando o Matheus Gamarra, todos eles, na verdade, não gerariam um grande custo para o Bahia. E nós estaríamos montando uma equipe muito interessante. Muito mesmo. Porque você não precisa buscar jogador bom só pagando uma fortuna por eles. Dá para encontrar bons jogadores que não sejam tão caros assim. E foi o exemplo aqui que a gente deu até o momento, tirando o Matheus Gamarra, que vai exigir um certo investimento aí do Bahia, né? Bom, no meio de campo, eu acho que o Bahia poderia buscar pensar no jogador como Palavecino. O Palavecino é um jogador está no River Plate, não está sendo muito utilizado no River, não, né? Não é problema dele, Palavecino, né? Excesso de contingente ali, no caso, tem muito jogador naquele setor ali, né? O Bahia precisa buscar um cara para jogar no lugar do Cauli, né? Quando o Cauli não puder jogar, né? Então tem que buscar um jogador aí com essa, de preferência, um jogador que tem as características do Cauli. Porque quando você busca um que é muito diferente, né? O cara que entrar no lugar dele, se tiver as mesmas características do Cauli, né? Esse jogador, ele pode não ter a mesma qualidade, mas ele consegue conectar várias ações do jogo da equipe estando no lugar do Cauli. Mas quando você tem um jogador muito diferente, a equipe pode perder pela qualidade do jogador que saiu em relação ao jogador que entrou e também pelo fato de que o jogador que entrou entrega características diferentes daquele que saiu. Aí você pode impactar de forma negativa no próprio esquema tático. Então eu acho que duas coisas aí. Ou você traz um jogador com características semelhantes, ou você traz um jogador diferente, né, que vai obrigar a equipe a mudar um pouquinho, mas um jogador que compense muito, que seja muito interessante. Eu acho que o Palavecino não é parecido com o Cauli. Ele é diferente do Cauli. Mas ele é um cara que pode mudar de forma muito positiva o jogo, caso o Cauli não esteja presente, ele possa jogar no lugar do Cauli. Por outro lado, o Palavecino, ele entrega também a possibilidade de jogar com o Cauli. Ele pode ser um jogador para atuar um pouco mais à direita, se precisar. Ele conseguiu no River aprender a jogar tanto na direita como na esquerda, ou também centralizado. Então, é um jogador que oferece essa possibilidade. Acho que seria um nome interessante aí, seria de baixo custo também hoje para o Bahia, né? O Palavecino, que é o meio campista do River. Um outro jogador, a gente falou de Tucumã, tem um jogador aí que, para mim, poderia ser interessante, esse aí. Ele é muito parecido com o Lo Celso, né? Mas não o Lo Celso de hoje, que o Lo Celso hoje, ele é um cara muito mais um segundo homem de meio de campo. Né? Quando ele estava no Rosário Central, no começo da carreira dele, ele era um típico camisa 10, né?
Então, esse jogador, ele é muito parecido com o Lo Celso, no sentido de ser aquele camisa 10 do passado, né? Tem muito traço do Cauli, mas é um cara que não dribla tanto, é um cara que consegue entregar muito os lançamentos com qualidade. É o Joaquim Pereira. Joaquim Pereira foi um jogador da base do Central, demorou muito para engrenar e que hoje, para mim, está no melhor momento da carreira dele também e poderia perfeitamente pintar por aqui, não seria nenhum problema, não, o Joaquim Pereira. Então, a gente já encontrou aí jogador para o meio de campo aí do Bahia, né? Então, não sei o que o pessoal está achando aí, a gente pode falar de atacante também, a partir do momento que o pessoal quiser aí, né?